Vamos então iniciar o nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 16 de março de 2022, são 19 horas e 35 minutos. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente ou em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui na cidade do Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro a introdução ao estudo da doutrina espírita no seu item 14, as questões de ortografia. Então, a edição é da LAC, a tradução do professor José Herculano Pires, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 14, as questões de ortografia. Muito bem, vamos lá então. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns céticos quanto às falhas ortográficas de alguns espíritos. Se ela não nos desse oportunidade a uma observação essencial. Essa ortografia, deve dizer-se, nem sempre é impecável, mas somente a falta de argumentos pode torná-la objeto de uma crítica séria, com a alegação de que se os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes numerosos pecados desse gênero cometidos por sábios da terra, sem que lhes tenha diminuído o mérito. Mas há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Então aqui fica claro um ensinamento, dos espíritos da Kardec, de que os espíritos não articulam palavras, A linguagem deles é o pensamento. Imaginem você se comunicar pelo pensamento, Que coisa extraordinária, maravilhosa. Não se perderia tempo, nessa comunicação. Nós perdemos tanto tempo explicando, pensando no verbo que nós vamos usar, no tempo do verbo, no advérbio, no pronome, enfim, todas as coisas que compõem a nossa língua, Que é uma língua riquíssima, diga-se de passagem. E se perde muito tempo, sem tirar do fato, às vezes as pessoas são muito prolixas, usam de muitas palavras para explicar pouca coisa. Aqueles que são mais sábios explicam muita coisa e poucas palavras, A gente percebe isso na linguagem dos espíritos superiores. Imagine você se comunicando pelo pensamento. Que coisa maravilhosa, não é isso? Ele continua dizendo o seguinte: devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados a se comunicarem conosco, a se servirem de formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição para exprimirem todas as suas ideias. O pensamento, você não precisa pensar em como você vai colocar o pensamento através da linguagem humana. Simplesmente o pensamento é uma coisa direta e objetiva, Então, para eles, realmente, Kardec coloca a coisa muito bem mesmo. Deve ser muito ruim, ter que, vamos dizer assim, retroceder a linguagem humana para exprimir o próprio pensamento. Eu posso fazer só uma pergunta? Claro. Que eu acho que é oportuno nesse momento do texto que você está colocando. Pois não. Quando nós em estado de sonho, conversamos com alguém, Sim. Vamos lá, conversamos com um ente querido. De fato, nós não estamos conversando pelo aparelho fonador, nós estamos conversando pelo pensamento. Sim. Mas a pergunta está aí, na hora que existe a lembrança disso, na manhã seguinte ao sonho, a lembrança é nítida, ela é nítida de uma conversa.
Claro. de uma conversa com uma devida colocação de uma frase. É assim que funciona? Claro, é assim que funciona, porque nós estamos condicionados. Você já imaginou se comunicar com alguém aqui na Terra pelo pensamento? Nós estamos condicionados à linguagem humana. É tão verdade isso, que às vezes o pensamento é tão mais rápido que a linguagem humana, que às vezes nós pensamos alguma coisa sem nos dirigirmos a interlocutor, e quando nos dirigimos, já nos adiantamos na frase. Cara, peraí, o que você está pensando? A gente já se adianta. É tão rápido o pensamento que a gente não colocou o pensamento e se adiantou. Não é? Tal é a rapidez do pensamento. Isso acontece. Acontece muito comigo com a Yara. Tá? Peraí, dá um tempo. Peraí. E fala o que você está querendo dizer, porque eu não estou conseguindo entender. Ah, não, peraí, tal. Aí fala, aí dá para entender. Então, a gente está condicionado a esse tipo de situação. Existe um livro, eu tenho esse livro, inclusive, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Foram experiências realizadas na década de 60, mais ou menos, 1960, final da década de 50, meados da década de 60 aproximadamente, aonde os russos, totalmente ateus naquela época, né? Eles nem levavam em consideração a existência de Deus, provaram literalmente, na prática, a comunicação através do pensamento. Está lá naquele livro. Uma experiência realizada lá na Rússia, e naquela época a coisa era muito mais fechada do que é hoje, né? Entre cientistas russos que provaram cientificamente, na prática, a comunicação através do pensamento. A 500, 600 quilômetros de distância, um mandava um pensamento para o outro, e o outro lá falava, olha, acho que é tal coisa assim que ele está pensando, e houve um acerto de 60%, 70% de acerto na leitura do pensamento do outro. Então está provado que pensamento, ele é força criadora. Quando nós emitimos pensamento, nós emitimos ondas eletromagnéticas que são enviadas para o nosso interlocutor. Isso vale para encarnado e desencarnado. E desencarnado. Tanto que, por exemplo, é muito comum você sentir o ódio, a raiva, o rancor, o medo do interlocutor sem ele articular a palavra. Sem ele articular a palavra. Há pessoas que são especialistas em identificar o medo no outro, para poder dominar o outro. E sem o sujeito articular palavras, muitas vezes sem expressar isso fisionomicamente, o outro identifica o medo nele. Dizem especialistas que o medo, que qualquer sentimento exala cheiro, né? E o outro consegue perceber. O animal faz muito isso, né? O animal faz muito isso. Ele percebe através do odor o sentimento de medo, de agressividade, etc. do outro animal. Então, o fato é esse. O fato é que nós não conseguimos identificar numa conversa com o desencarnado a comunicação pelo pensamento, porque nós estamos condicionados a isso que nós estamos fazendo aqui agora. A conversa através da palavra articulada. E a ouvir essa palavra pela reverberação do som nos nossos ouvidos, reverberação esta que é decodificada pelo nosso cérebro e identificada como a ideia que está sendo passada. Não é? Mas na realidade a gente nem fala e nem ouve os espíritos, nem pelo aparelho fonador, nem pelo ouvido. É pensamento para pensamento. É por isso que você pode, por exemplo, aplicar um passe em qualquer lugar que você esteja, enfim, qualquer situação que esteja, você pode aplicar o passe. Por quê? Porque a transmissão de pensamento para pensamento.
Quem está aplicando o passe está sendo secundado pelos espíritos. O nosso passe é o passe espírita, né? Não é o passe magnético, né? Então está sendo secundado pelos espíritos, independente das circunstâncias, mesmo sem estar junto com a pessoa, né? De longe, ela pode, através do pensamento, estando conectado. Quem emite o pensamento, quem recebe esse pensamento, está, independentemente de distância. Eu já fiz essa experiência, eu posso dizer, talvez uma centena de vezes. E a pessoa recebe, mesmo não sendo espírita, mesmo não tendo essa convicção, mesmo não tendo esse conhecimento. Já aconteceu comigo, eu estava na chácara uma vez, eu tinha uma chácara aqui perto de Jaú, ligou a secretária da escola das minhas filhas, a Terezinha, um nome assim, um nome no diminutivo, eu não lembro agora, e ela falou, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, aconteceu isso com meu filho, não sei o que e tal. Falei, faz o seguinte, recolha-se ao seu quarto, eu vou me recolher aqui ao quarto onde eu estou, ligue-se comigo pelo pensamento e faça uma prece, que eu também vou fazer uma prece daqui, nós vamos pedir ajuda dos bons espíritos. Falei para ela, não precisa mais que 5 minutos. 5 minutos a gente se conecta, se liga, faz essa prece e nós obteremos resultados com certeza. Bons resultados com certeza. Mas não deu outra. 10 minutos depois estava ela ligando para mim, ela estou bem e tal, muito obrigado. E ela não era espírita, talvez nem frequentasse igreja com assiduidade nem nada. Então, é a transmissão do pensamento, independentemente de distância. O que prova duas coisas: você pode fazer o bem à distância e pode se comunicar com qualquer um, encarnado ou desencarnado, à distância. Ah, mas isso você está falando bobagem. Não estou. Muitas vezes você não pega no telefone para atender e fala, eu estava pensando em você. O que é isso senão a chegada do pensamento antes do sinal elétrico do telefone? Aliás, muito comum. Muito comum. Toca a campainha e fala, nossa, eu estava pensando em você. Né? Então, o pensamento sempre chega antes, porque é um veículo de transmissão, de comunicação poderosíssimo, que é esse o veículo que os espíritos, que os desencarnados usam, se utilizam. Né? Mas nós não percebemos e não entendemos devido à rudeza dos nossos espíritos. Nós somos espíritos imperfeitos, rudes, semi-selvagens, na verdade, é o quase semi-selvagem, assim, né? Então, estamos ainda numa rudez espiritual, num atraso espiritual muito grande, somos crianças espirituais, estamos aprendendo aos poucos a lidar com essas coisas, a aprender com os bons espíritos, a aprender com os espíritos amigos, com os espíritos superiores, não é? E estamos tateando ainda. Tanto que Kardec escreveu esses 5 livros, ele falou assim, olha, os espíritos levantaram a ponta do véu, a ponta do véu. Imagine o que deve ser a vida espiritual, né? Na sua totalidade. A gente não, na realidade, Alexandre, a gente não conhece nada. Esses caras falam, eu conheci tudo, não sabe nada. Sabe nada, sabe muito pouco. E eu volto a bater na tecla de uma boa identificação disso, uma boa compreensão disso, melhor dizendo, justamente no momento em que nós ficamos em erradicidade no sonho, né? Na conversa com os nossos entes queridos, quando nós temos a capacidade, que muitos não têm essa capacidade da lembrança, eu consegui várias vezes, na grande maioria das vezes também não consigo me lembrar, mas em vários momentos eu tive essa oportunidade de lembrar. E é isso que você está falando, quer dizer, é uma lembrança que você tem de uma conversação por pensamento. Exatamente. Então vamos lá, vamos seguir então. O mesmo aconteceria conosco se tivéssemos de exprimir numa língua de palavras e fraseados mais longos e mais pobres de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao pensamento.
Compreende-se, pois, que os espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando tratam de um ensinamento profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que se exprimam indiretamente em todas as línguas, e a todas compreendendo? Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, pois a observam quando necessário. Por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica dos mais exigentes puristas, e isso apesar da ignorância do médico. É verdade mesmo, o Chico escreveu Parnaso de Além Túmulo e deixou todo mundo abobado, né? Todo mundo de queixo caído. Aquilo foi checado por pessoas que tinham conhecimento de todos os autores que ali estavam, conhecimento de poesia, de métrica e tudo mais, e não tinha uma falha sequer, não teve uma falha naquele livro sequer para ser criticado. E o Chico não era um poeta, né? O Chico simplesmente serviu de médium àqueles espíritos. Né? Uma coisa para a gente lembrar, que cabe aqui dentro disso que a gente está estudando, é um fato ocorrido com o Albert Einstein, dentro da faculdade que ele lecionava, que ele vinha numa direção no corredor e o aluno vinha em outra direção. E o aluno parou a Einstein para questionar ele sobre algumas coisas que ele tinha ensinado. Ele falou: professor, o senhor pode me explicar tal coisa assim, assim e tal? E ele gastou ali uns 4, 5 minutos para explicar para o aluno. E depois dessa conversa, o Einstein perguntou para o aluno assim: eu estava vindo de lá ou de cá? Como assim? Ô professor, por que o senhor quer saber? Ele falou: porque se eu estava vindo de lá, eu já almocei. Então vê quanta pouca importância esses espíritos de escola, né, dão para essas puerilidades humanas, para essas infantilidades que a gente, né, agrava tanto, dá tanta importância e tal. Né? É verdade que um texto bem escrito, com acentuação, pontuação, aplicando-se o verbo correto, o adjetivo correto, o advérbio correto, é muito mais fácil de você ler e interpretar e compreender. Né? Mas os espíritos ligam um pouco de importância para isso. Quem tem que ligar importância para isso somos nós. Né? Você recebe a ideia. Trate de traduzir a ideia de forma correta para que os outros recebam a ideia da maneira correta. Né? Muito bem. 15º item. A loucura e suas causas. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo, do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Como podem os homens sensatos aceitar essa objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais, quando o cérebro é fraco? Isso é uma realidade. Eu tenho uma experiência pessoal de um amigo muito querido, o Dario. Nós nos conhecemos da infância ainda. E o Dario era um sujeito extremamente inteligente, dava de 10 a 0 em todo mundo em sala de aula. E o Dario entrou na USP, no tempo em que a USP era boa, né? Tinha aquela qualidade, todo mundo que entrava ali era considerado, só entravam mesmo, realmente a nata, né, da inteligência de São Paulo, capital, e do Brasil. E o Dario entrou na USP para fazer, o irmão dele tinha se formado em odontologia. E eu lembro bem naquela época, olha a qualidade do ensino daquela época, eu estou falando de 1960 e qualquer coisa, 61, 62. O irmão fazendo odontologia, eu conheci o irmão quando ele estava estudando, ele estava prestando provas. Um dia eu fui na casa dele, ele estava estudando latim e reclamando barbaridade porque ele precisava prestar provas de latim. Se formando em odontologia, prestando prova de latim. Hoje o dentista mal sabe falar. Mal fala o português. Mal fala o português. Né? Mas o Dario seguiu o mesmo caminho do irmão e entrou na USP. E o Dario foi fazer matemática na USP.
E ele se envolveu tanto com matemática que passou para o curso de matemática pura, que eu nem sei o que significa isso. Mas o Dario simplesmente pirou, ele andava na rua falando sozinho, ele simplesmente saiu da realidade. Então, isso que acontece com a perda da razão, dependendo do tipo do cérebro, o cérebro um pouco mais fraco, um pouco mais dado à imaginação e tal, ele pode perder a razão em qualquer circunstância, inclusive com estudo, né? Diz aqui, não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? E devemos, por isso, banir tais estudos? O que provam esses efeitos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas. Estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento se quebrou, o mesmo não aconteceu com o espírito, ou seja, se houve um dano qualquer à massa encefálica, quem perdeu a razão, quem perdeu a capacidade de raciocínio, foi o físico e não o espírito. Não existe espírito doente, apenas o corpo é doente. O espírito nunca fica doente. O corpo é doente. Quem sofre a ação do corpo é o espírito. Mas o espírito não, ao espírito nunca é causado dano algum. Ele sofre sim a influência do corpo, mas ao espírito não é causado dano. Eu vou ler de novo para a gente poder gravar isso, que é uma coisa importante. Tem gente que fala, não, o espírito encarnou sem um braço que perdeu em outra encarnação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não fica marcas no perispírito, o perispírito não registra marca nenhuma. Quem tem a inteligência é o espírito, quem tem memória é o espírito. O espírito não sente dor, quem sente dor é o corpo físico, né? Então não tem nada disso. Mas a gente tem que ressaltar aqui o seguinte: o espírito, ele é herdeiro direto da sua maneira de pensar. Se ele desencarnar achando que está doendo, vai doer, porque ele registrou aquilo como uma realidade. Até ele não se despojar daquelas impressões, ele vai continuar sentindo dor. É por isso que tem espíritos que se manifestam em centros espíritas, dizendo que está com dor nisso, está com dor naquilo, sofreu uma cirurgia, está com dor na cirurgia, etc. Eu vou ler novamente. Fome, calor, frio, qualquer sensação física, tudo que se relaciona ao físico, né, não existe para o espírito. Só existem as sensações que ele pode ou não levar para o túmulo, vamos dizer assim, e senti-las em situação de desencarnar. Nos trabalhos físicos, ou seja, manuais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Instrumento do pensamento. O cérebro não pensa. Massa encefálica, de 1,2 kg de qualquer coisa, não pensa. Quem pensa é o espírito, que manifesta seu pensamento através da massa encefálica. Não é? Isso é uma outra coisa importante a gente ressaltar também. Mas se o instrumento se quebrou, o mesmo não aconteceu com o espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Ou seja, ele continua sendo o mesmo espírito de antes, independentemente do cérebro estar ou não danificado. Foi, no seu setor, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária
uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter de preocupação principal do indivíduo, que se torna uma ideia fixa. É preciso nós nos atermos e darmos a devida atenção a este ensinamento. Porque, por exemplo, pessoa impressionável, muito impressionável, que leva muito em consideração filmes, livros e todo tipo de comunicação, é muito perigoso a essa pessoa ela se impressionar demais e poder danificar o próprio cérebro. Tem gente que assiste um filme como se fosse realidade. Ela não leva em conta a ficção. Ela sente na pele, né, aquilo que está acontecendo como se fosse a realidade. A Yara é um pouco assim. A Yara, por exemplo, ela não assiste filme de animal que sofre algum maltrato, alguma coisa, não assiste porque ela não suporta ver. Né? Então, também sempre foi assim. A gente evita esse tipo de coisa por causa disso. Então é perigoso. Pessoas que têm esse tipo de sensibilidade, assistir filmes violentos, tráfico de drogas, esse tipo de coisa, onde existe muito morticínio, muito sangue, esse tipo de coisa, é perigoso. E pode haver o dano cerebral. Né? E também fazer com que isso se torne ideia fixa. Né? A depressão nada mais é do que a monoideia. Uma ideia fixa repetida dioturnamente na cabeça da pessoa depressiva. A pessoa repete aquela ideia várias vezes, não é? Não consegue se defender, ou não conhecer os meios de se defender através da prece, através de uma convicção vigorosa em Deus, né? E tudo mais, não entende isso, ou não aprendeu isso, e acaba se deixando levar por essas circunstâncias. E se ela permite... Aí pode, inclusive, desculpa, Luiz, aí pode, inclusive, abrir um caminho para uma auto-obsessão também. Olha... Ou não? Sim, o fato é que o que se chama de auto-obsessão nada mais é do que a permissão da própria pessoa em manter essa monoideia e permitir o aprofundamento disso. Porque a depressão, ela começa com a tristeza. Uma tristeza profunda, a pessoa alimenta e retroalimenta essa tristeza, né, continua alimentando, mantém aquela ideia única. Toda vez que uma ideia fixa se mantiver, se instalar na nossa cabeça, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos que ligar a luz vermelha, a luz de alerta, porque é perigosíssimo. Não devemos permitir. Eu um dia estava tão preocupado com uma circunstância, com uma situação ocorrida na minha vida, e eu cheguei a ficar várias noites sem dormir por causa disso, com a companhia da minha cachorrinha. Naquela época nós tínhamos uma bacezinha, e ela fazia companhia para mim, ela via que eu levantava, ela levantava junto e tal. Numa determinada noite, eu dormi assim, rapidamente, sei lá quanto, talvez uma meia hora, menos, um pouco mais. Eu acordei com aquela ideia, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu me recuso terminantemente a pensar nisso. É meu momento de descanso. Quando eu falei isso, parece que eu criei uma barreira. Sabe, eu falei para mim mesmo, de mim para comigo, com determinação. Me recuso terminantemente a continuar pensando nisso. E eu consegui dormir bem aquela noite. Tá? Então, é preciso que nós combatamos de igual para igual, com vontade, com determinação, para não permitir que uma ideia se fixe na nossa cabeça. Porque isso pode ser sugerido também pelos espíritos, que percebem aquela nossa fragilidade e batem em cima daquela fragilidade para nos prejudicar. E os maus espíritos? Sim, claro. Um espírito imperfeito também. Um espírito que gosta de pregar peça, que às vezes nem é essencialmente mal, não é? Claro. Mas que gosta de pregar peça, que é invejoso, é imprudente, irresponsável. Então, como está cheio. Recebe a tua fraqueza e entra aí. Exatamente, entra nessa brecha que eles entram.
Por isso que egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência, enfim, toda essa gama de maus sentimentos, elas são portas abertas para os maus espíritos, né? Que dão ensejo para que eles entrem nessa brecha. Então devemos combater veementemente isto para não cair vítima, presa desse tipo de circunstância. Porque Kardec, num determinado momento deste livro que nós estamos estudando, e nós vamos chegar lá, ele pergunta assim: um homem mau, com a ajuda do mau espírito, poderia prejudicar alguém? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: curta e grossa, não. Deus não o permitiria. Então esse negócio de dizer, não, fulano faz macumba, não, isso é mentira. É mentira. Mas então por que prejudica? Porque nós estamos vulneráveis àquele tipo de situação. Você permite pelo pensamento, seu pensamento está desequilibrado, voltado para aquele tipo de situação, você também está pensando da mesma maneira e permite que os espíritos atuem naquela brecha. Jesus falava assim, e é importante que a gente lembre que Jesus é o autor desta obra que nós estamos estudando e foi o autor do Evangelho no tempo dele. Esta obra nada mais é que o Evangelho de Jesus ampliado e explicado de uma forma maior e mais objetiva. Ele diz assim: só lobo cai em armadilha de lobo. Para explicar exatamente essa situação, não é? Porque se nós tivermos a prudência de manter os nossos pensamentos equilibrados, né, com bastante equilíbrio, percebermos a circunstância, é mais ou menos como perceber uma pessoa que aplica golpes aqui encarnado. Você percebe que o cara é maroto, como se falava antigamente, né? Sujeito maroto, malandrão, então você vai se esquivar dele, de alguma maneira. Se não tiver como se esquivar, você agride ele, porque você tem que sair dele. A mesma coisa deve acontecer conosco em relação a esse tipo de espírito. Percebendo uma monoideia e a sugestão daquela monoideia, nós devemos, de uma forma muito veemente, forte, nos esquivarmos dela e procurarmos, nos recursos que está à nossa disposição, nos deixarmos, não permitirmos, vamos dizer assim, que eles continuem usando desta brecha, usando dessa circunstância para nos prejudicar. E a prece é um bom caminho. A prece é o melhor caminho, não tem outra, né? Não tem outra. O YouTube está fora do ar, ele saiu do ar por alguma razão. Na semana passada também nós não conseguimos manter o YouTube no ar, ele está fora do ar, mas nós estamos transmitindo pelo Facebook também. Se quem quiser entrar pelo Facebook, por favor, vá lá no Facebook e vocês vão conseguir visualizar os nossos estudos. Ou então pelo Google Meet. Está aí o link no Facebook. Quem quiser entrar pelo Google Meet, por favor, faça isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa ideia poderá ser a dos espíritos. Olha como Kardec está colocando. Eu antecipei um pouco aquilo que ele iria falar na sequência. Está falando a respeito da ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou de um sistema político ou social. É possível que o louco religioso se apresente como louco espírita, se o espiritismo foi a sua preocupação dominante. Como louco espírita, se apresentaria de outra forma segundo as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio
neste assunto. E vou mais longe. Digo que o espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. E é mesmo. Não tem. Não há outra maneira de se explicar isso, porque realmente o espiritismo é um preservativo da loucura. Ele consegue, vamos dizer assim, bem compreendido, de uma forma bem compreendida, de uma forma bem estudada, bem racional, né? Fazer com que as pessoas se livrem de qualquer influência e de qualquer tipo de ação dos espíritos contra ele, né? contra a sua integridade, contra o seu equilíbrio, né? Não tem outra maneira de se explicar isso, porque o espiritismo realmente é um preservativo, né? Ele pode tranquilamente auxiliar o homem que bem o compreenda, que possa compreendê-lo de forma integral, vamos dizer assim, né? Estudando essa doutrina, praticando essa doutrina, porque não basta só realmente nós estudarmos, é necessário a prática, é necessário que nós coloquemos isso em prática no nosso dia a dia, usemos desse recurso no nosso dia a dia, não é? A coisa não está boa, não está legal, o dia não está bem, recolha-se, faça uma prece. A gente perde tempo com tanta besteira, com tanta bobagem, fazendo coisa que realmente não tem importância nenhuma. Por que não fazermos uma prece? Uma vez eu fui trabalhar numa empresa distante da minha casa, eu morava em São Paulo na época ainda, eu sou de lá, e uma empresa muito grande, trabalhavam 320 mulheres, fora o escritório e tal, era uma empresa grande, Grupo Empresarial Pós-Manique, nem sei se existe mais até hoje. E eu perguntei para o espírito com o qual eu conversava no dia a dia, falei para ele, empresa grande, de vez em quando eu sinto que o ambiente não está bom e tal. Ele falou, olha, é muito simples, recolha-se no banheiro e faça uma prece. Olha que interessante, né? A última coisa, eu como leigo que era na época, jamais imaginaria recomendar a alguém que se recolhesse ao banheiro para fazer uma prece. Para mim seria o último lugar para fazer uma prece. Seria o último lugar. E, no entanto, foi recomendado por ele. Recolha-se ao banheiro, lá tinha vários boxes, fecha lá e faça a sua prece. Não tem problema. O que importa, na realidade, sempre é o pensamento. Sempre é aquilo que você exterioriza pelo pensamento. Porque os espíritos entram nessa brecha. É nessa brecha que eles entram. É na brecha do pensamento. Eu vou falar uma coisa para você, que pode ser que eu não sei como é que isso ocorre com as pessoas de modo geral, mas para mim funciona muito bem isso. E muitos de nós acabamos não dando valor ou não tendo conhecimento disso. E eu conheci através do Espiritismo essa possibilidade, descobri essa possibilidade e pude e posso no meu dia a dia, quando necessário, comprovar da eficiência, da eficácia disso, que é recorrer ao meu espírito protetor. Sim, com certeza. Os católicos chamam de anjo da guarda. Anjo da guarda, com certeza. O meu espírito protetor, ele me atende, a gente sabe que são espíritos superiores, que normalmente estão até fora do nosso planeta, ele me atende naquele momento. É impressionante. Não leva 5 segundos. Exatamente. É de bate pronto. Bate pronto. Uma vez eu estava aqui uma pequena empresa no Bom Retiro, na Rua dos Italianos, e era um sábado de manhã, e eu estava com uma dor de estômago muito grande. Eu passava por muito nervoso, por muita contrariedade naquela época. Eu estava sentado numa cadeira, com o corpo curvado e com a mão assim, colocada no abdômen, estava com muita dor. Este que eu costumo chamar, eu não sei se é, mas eu costumo chamar de preto velho, que eu considero o meu espírito guia, se aproximou de mim e falou, endireita o corpo. Eu estava curvado. Eu endireitei o corpo, ele falou, eu vou te dar um passe.
Eu senti o passe, foi coisa de 20 segundos mais ou menos, não mais que isso, 30 segundos. Falou, agora você atravessa a rua, em frente à loja tinha um barco. Falou, atravessa a rua e pede uma água tônica. E toma essa água tônica. Assim eu fiz, 5 minutos depois eu não tinha mais nada. Impressionante como eles atendem às nossas necessidades. É claro que você precisa fazer por merecer. Evidentemente, os espíritos, eles são pródigos em dizer que nenhum ser na Terra é desamparado, nenhum. Por pior que seja esse ser na Terra, ele não é desamparado, ele está sempre amparado pelo Criador. Mas se você conseguir, de alguma maneira, o mérito, através do seu trabalho, da sua conduta, de perceber esta ajuda dos bons espíritos, você percebe assim de uma forma ostensiva. É impressionante. É ostensiva a coisa. É um bálsamo que você recebe naquele momento. Exatamente. É impressionante. Então, essa foi uma das oportunidades. Eu tive em outras oportunidades também coisas bastante ostensivas, né? Mas é interessante isso. Então, a prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição chamada A Importância da Prece. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É só procurar a importância da prece. Ele fala, se eu não me engano, no capítulo 27, 26 ou 27, uma coisa assim. Ele fala lá exatamente a respeito disso. Sabe? Na realidade, nós precisamos muito da prece porque o nosso comportamento é muito irregular. Os espíritos superiores que vivem em mundos superiores, embora ainda estejam, ainda necessitem de reencarnar, não precisam da prece. Porque a vida deles é uma prece. Se nós estudarmos, por exemplo, como é a vida em Júpiter, Kardec faz esse estudo no livro, na Revista Espírita de 1858, ele pergunta qual é o trabalho, qual é a função dos espíritos que habitam Júpiter. E os espíritos respondem: a função dos espíritos que lá habitam é ir a mundos como o seu, levar consolação, fé, esperança. Quer dizer, eles saem do mundo deles para vir praticar o bem em mundos como o nosso. Agora eu pergunto para quem está nos ouvindo: isto é ou não uma prece? Então a vida deles é uma prece. Eles não necessitam da prece como nós, né? E nós fazemos a prece, mas no momento seguinte estamos mandando o cara que fecha a gente no trânsito para aquele lugar. Quer dizer, a gente estragou tudo que fez no momento anterior, né? É uma briga constante com o pensamento. Uma briga constante com o nosso mau proceder, né? A verdade é essa, entendeu? Então a prece, ela é muito, extremamente importante para nós, espíritos que habitam mundos inferiores, mundos de expiação e provas como o nosso, né? Então vamos lá, vamos seguir os nossos estudos aqui. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. As causas mais frequentes de superexcitação cerebral: decepções, desgraças, afeições contrariadas. Isso acontece muito no nosso mundo, muito mesmo. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações
não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Olha o que traz o conhecimento espírita para nós. A nossa visão do mundo, ela muda completamente. Isso é um preservativo da loucura e do suicídio. Um preservativo poderoso. Né? Aquilo que, para qualquer outro, produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar. Provas. As amarguras da vida são provas para o seu adiantamento. Né? É assim que a gente deve encarar. São sempre provas. Né? Não são, muitas vezes a gente julga que são expiações. Não, são provas. Né? Que bem vividas com qualidade, vão trazer alegria e felicidade para a gente, num futuro muito próximo, porque nós estamos muito mais perto hoje do desencarne do que quando estávamos lá na nossa infância, na nossa juventude. Então a vida passa rápido, ela é fugaz, ela é bastante fugaz, né? E assim deve ser encarada as contrariedades da vida, os incidentes, né? Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhecem, pelo exemplo das comunicações dos espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias. E esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira deste funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo. Que os incrédulos se riam quando quiserem. Que eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Entre as causas da loucura devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Na Idade Média, tinha gente que morria de infarto porque achava que o diabo estava debaixo da cama dele. Né? A igreja usava da pedagogia do medo, né? E muita gente morreu desse jeito, com medo que o demônio fazia tanta arte, né? Provavelmente o cara devia fazer arte o dia inteiro, ou a mulher devia fazer arte o dia inteiro, e achava que o demônio estava debaixo da cama dele. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores. O diabo, dizem, só assusta as crianças, é um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão do lobisomem. Mas quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se leva em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar do medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente, assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas e o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que o saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e com isso neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Vamos anotar aqui o item 16, a teoria magnética e o meio ambiente, para a gente retomar na próxima quarta-feira. Então temos aí um tempinho ainda que nós podemos bater no papo. Bastante esclarecedor esse capítulo, né? Porque ele trata de algo muito delicado, que é o descontrole, né? A falta de equilíbrio, a falta de harmonia, que acaba fazendo com que ao extremo, né, muitas pessoas acabem cometendo aí esse infortúnio de
tirar a própria vida, né? Exatamente. E que mal sabem os que fazem isso, que vão ao desencontro daquilo que procuram, né? Muitos pensam, já se falou muito, se lê muito sobre isso, muitos pensam, têm a convicção de que quando procuram, através do suicídio, uma forma de solucionar aquele seu incômodo, aquele seu problema, mal sabe ele. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe que perdeu um filho, vamos seguir como exemplo por aí, resolve, através do suicídio, buscar um conforto, buscar um encontro direto, né? E ir rapidamente ao encontro do filho. Mal sabe ela que ela está indo 100 graus para o lado contrário. Está se afastando cada vez mais. Então, quer dizer, por isso que esse capítulo é muito esclarecedor. Muito esclarecedor. E a importância realmente das pessoas terem a consciência das boas atitudes, dos bons pensamentos, como você fala todo dia. Bons pensamentos e boas atitudes. Exatamente. É necessário isso na nossa vida, né? É necessário nós termos isso em conta e levarmos isso em consideração, porque a doutrina, ela deve sempre ser acompanhada de um bom comportamento. Nós precisamos aprender a nos comportar, né? Eu não falo isso para as pessoas, estou falando isso para mim mesmo. É necessário um bom comportamento. É necessário que nós tenhamos um comportamento condizente com aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Porque senão, nós estaremos denegrindo a própria doutrina. A bem da verdade, nós somos representantes do espiritismo. Bem ou mal, de muito tempo ou de pouco tempo, nós somos representantes na sociedade da doutrina dos espíritos. O nosso comportamento é fundamental. Nós tínhamos um companheiro aqui na cidade de Jaú, que era adicto do álcool. E ele frequentava o centro espírita. Inclusive dava aula no centro espírita. Ele era permitido, ele fazia, não era uma má pessoa, era uma boa pessoa, mas com o passar do tempo ele foi cada vez mais adquirindo esse hábito pernicioso do álcool. E um dia, um amigo meu, amigo em comum dele também, estava próximo de uma pessoa, essa pessoa também já desencarnou, os dois já desencarnaram, o adicto do álcool e essa que fez a pergunta para esse amigo nosso, para esse amigo em comum desta pessoa que era adicto do álcool. Falou assim: ô fulano, essa pessoa que está passando aí, o senhor estava passando a pé, frequenta lá o teu centro espírita? Não teve como responder não, né? Frequentava, né? Falou: isso que é espiritismo? Então, quer dizer, denigre. De uma maneira ou de outra, está denegrindo. Porque você está demonstrando o oposto daquilo que ensina a doutrina. Exatamente o oposto, né? É comum no centro espírita dizer assim: bom, como é que nós vamos resolver o nosso problema financeiro? Vamos fazer um bingo. Pô, peraí, bingo? Você prega o tempo todo que as pessoas se afastem do vício e promove o jogo. Incoerência. Totalmente incoerente, pô. Eu estava numa reunião uma vez, num centro espírita, eu não fazia parte da diretoria nem nada, mas me convidaram para essa reunião, sei lá, por cargas d'água, me convidaram para essa reunião. E eles estavam querendo resolver, foi um tempo que o governo permitiu que os clubes de futebol fizessem lá um sorteio, eu não lembro bem como é que era o treco e tal, mas tinha que convidar um cara que era especialista no assunto para participar dessa reunião. E o centro espírita, como tinha um prédio para construir do lado, estava praticamente no esqueleto, eles estavam pensando em fazer e utilizar-se desse tipo de recurso para arrecadar fundos para construir o prédio. Estava sentado na mesa, observando, tinha lá um coronel da polícia militar, um médico, o outro era um engenheiro, eu era o mais raso de todos, né? Estou participando. Esse cara começou a reunião dizendo o seguinte: vocês querem fazer este procedimento pelo modo correto ou pelo modo incorreto?
Rapaz, eu fiquei indignado, ninguém respondeu nada, rapaz. Falei, pô, você está dentro do centro espírita, rapaz, o que está pensando? Como é que você propõe uma coisa dessa? Todo mundo olhou para mim, sabe? Como se eu estivesse falando ó, o maior absurdo do mundo. Pô, peraí. Você estava absolutamente coberto de razão. Pô, peraí, caramba. Propor de fazer o negócio de uma maneira incorreta, é a mesma coisa que você falar ilegal. Claro. Entendeu? Então, sabe, nos centros espíritas se admitem coisas que são verdadeiros absurdos. Verdadeiros absurdos, que depõem diretamente contra a própria doutrina. Não é possível que os frequentadores de centro espírita, especialmente os dirigentes de centro espírita, continuem permitindo isso. Né? É um absurdo que se faça isso. Mas infelizmente se faz isso. Infelizmente se faz. E quem perde é a própria doutrina, que fica comprometida. Eu não quero saber disso aí não, porque os caras são desse jeito, eu vou querer saber de estudar esse negócio de macumba aí, eu não vou atrás desse troço não. Né? Então, quem denigre o próprio espiritismo são os espíritas. Né? Eles é que denigrem a doutrina espírita, levam a doutrina espírita a ser vista como algo totalmente fora de propósito, totalmente fora da normalidade, vamos dizer assim. Né? Isso é uma grande tristeza, né? Porque como nós já falamos, nós temos até falado em algumas oportunidades aqui dentro dos nossos estudos, sobre essa própria questão da necessidade, que é uma necessidade, eu percebo que isso é uma necessidade dos dirigentes, dos frequentadores, encontrar nas obras, nos romances, eu sempre falo isso porque é uma grande verdade, encontrar nos romances uma justificativa para uma atualização das obras de Kardec. É o cruzamento da máquina de escrever com o jacaré. Vamos partir do seguinte princípio: o que garante, o que comprova, o que atesta que existe necessidade de atualização. Primeiro você tem que comprovar que está desatualizado, para depois você comprovar que tem que atualizar. Mas é tão simples a gente contradizer essa afirmação, porque os mesmos que fazem esse tipo de afirmação não têm conhecimento de doutrina. Quem faz essa afirmação não tem conhecimento nenhum de doutrina. Nunca leram sequer o livro dos Espíritos. Não estudaram, pode ter até lido, mas não estudaram. E quando você não estuda, os detalhes do estudo passam desapercebidos. Eu falei, já contei essa história para você uma vez. Eu estava fazendo um programa de rádio e ligou a dona Claudete no programa. Frequentadora há 350 anos no Centro Espírita. Porque eu tinha falado que não tem animal. Não tinha animal em estado de erraticidade. Ela enlouqueceu. Ligou para mim, pô Luiz, como é que é essa história? No ar, ela falou. Como é que é essa história e tal? Você está falando uma coisa que eu cansei de ler livros que afirmam, inclusive Divaldo Pereira Franco e outros, afirmam textualmente que existem animais em estado de erraticidade. Mas, dona Claudete, a senhora conhece um livro chamado Livro dos Espíritos? Pô, conheço, tá? Então, tem uma questão lá de número 600. Leia essa questão, por favor. Leia lá, por favor. Mas leia com atenção, por favor. Ela é uma professora, né? Ela sabia bem, a professora das antigas, né? Ela sabia bem do que eu estava falando. Está lá, textualmente, claramente. Não existe animais em estado de erraticidade. Eles reencarnam quase que imediatamente. O que é quase que imediatamente? Se eu pedir para você, Alexandre, que está sentado nesse momento, se levantar, você vai demorar aí 2, 3, 4 segundos para se levantar. Eu posso fazer a seguinte pergunta para você: isso não é quase que imediatamente? Exatamente. Mas por que os animais não ficam em estado de erraticidade? Eles explicam.
Porque a erraticidade, ficar em estado de erraticidade, presume aprendizado. É uma experiência onde o espírito acumula conhecimento, como na encarnação. Como o animal não tem inteligência, ele aprende muito vagarosamente, a erraticidade não tem objetivo para ele. Não há finalidade. Não há finalidade. Exatamente. Quer dizer, as pessoas não conhecem o mínimo necessário sobre doutrina espírita, o mínimo necessário. E acabam admitindo fantasias. Quando você admite uma fantasia, é mais ou menos como um adicto de droga. Se ele fumar uma pedra de crack, ele está viciado. Ele pode ir para cocaína, para maconha, para LSD, para êxtase, para qualquer outra droga, porque ele já está no ramo. Ele já admitiu uma droga. A mesma coisa acontece com esses que admitem essas fantasias. E quando você fala isso dentro do centro espírita, você é tido como obsediado. Você é tido como obsediado. Convidam você a se retirar muitas vezes. Nem precisam convidar, simplesmente mais não convidam para mais para ir lá. E sabe no resumo da ópera, onde a gente fica pensando numa situação dessa, já que chegamos a esse ponto, né, já que nos centros espíritas estão cheios de boas pessoas, de pessoas bem intencionadas, de pessoas que muitas vezes têm um conhecimento, não sei se estudaram, mas têm até um conhecimento, digamos, aprofundado das obras fundamentais ou das obras básicas, como não se gosta de falar. Essas pessoas, sejam dirigentes, sejam palestrantes, por que eles abrem essa brecha para aceitarem essas novidades, né? Por que fazem isso, né? A explicação é simples, viu, Alexandre? É simples. Não basta ser espírita, você tem que pensar como os espíritos. Então não adianta você chegar no espiritismo, estudar as obras de Kardec e não aprender a pensar como os espíritos superiores. O cara vem da Igreja Católica, na maioria das vezes. Sim. Ele chega na doutrina espírita, no centro espírita, mas ele não larga o pensamento. Ele continua imaginando que Deus vai salvar ele dos problemas dele, vai libertar ele das suas dificuldades e vai salvar ele das suas necessidades. Que vai para o céu, que vai para o inferno. É que nem aquela mãe católica, que quando o filho vai trabalhar, ela se dirige ao Criador no momento de muita solenidade e pede ao Criador de uma forma veemente que acompanhe o seu filho, que proteja o seu filho, que ele possa ir trabalhar e voltar em segurança para a sua casa. A mãe do vizinho faz a mesma coisa. Na volta, um deles sofre um acidente. A mãe pergunta: foi com meu filho? Ele diz: não, foi com o outro. Ainda bem. Esse é o pensamento católico. Enquanto nós, os homens, continuarmos a fazer preces para que Deus traga paz para o mundo vai viver o que nós estamos vivendo. Que Deus não é responsável pela paz no mundo. Os responsáveis pela paz no mundo somos nós, os homens. Nós é que temos que trabalhar pela paz. Então, o sujeito vem da Igreja Católica para o centro espírita, mas não deixa as ideias católicas lá. Traz elas para dentro do centro espírita. Como os centros espíritas estão eivados, contaminados pela ideia católica e por espíritos católicos, isso continua acontecendo. Então, uma grande tristeza. Infelizmente. Quando você fala assim, eu estou falando com você aqui, este vídeo vai para a internet, vai para o ar, quem vai assisti-lo poderá ou não concordar com aquilo que eu estou falando, mas por certo, aqueles que pensam como estas pessoas pensam, vão dizer que eu estou obsediado, com certeza. Esse cara está desequilibrado.
Está falando um monte de asneira, um monte de bobagem. Sequer se dão ao trabalho de irem fazer pesquisa para ver se eu estou ou não falando a verdade. Simplesmente taxa a pessoa de desequilibrado, de obsediado. É impressionante. É impressionante como nós já falamos aqui, né? Da grande pessoa que foi Chico Xavier, uma pessoa maravilhosa, um excelente médium, mas as pessoas elas não conseguem entender que a palavra de um médium necessariamente não é uma palavra verdadeira, porque depende de quem ele está recebendo a informação. A maioria dos espíritos que criam através de médiuns, como o próprio Chico, dentre outros famosos aí que ficaram fascinados com o exercício da mediunidade, necessariamente não estão recebendo bons espíritos, estão recebendo espíritos que não dizem a verdade, que não têm sequer o conhecimento de como é a vida no plano espiritual. E aí, porque foi Chico Xavier que disse, ou foi Divaldo Franco, ou foi fulano, ou Beltrano, acham que é a mais pura verdade. Não, porque foi fulano que falou. Exatamente. E é como você acabou de dizer, não estuda, não busca informação na obra referencial, que é a obra de Kardec. Exatamente. É lamentável essa situação, né? É uma situação lamentável, mas é a situação que nós vivemos no meio espírita. Eu espero, Luiz, acho que você também, você está nessa estrada já há 50 anos, eu estou recém iniciando, você sabe muito bem da minha história, mas eu espero que um dia, enquanto estivermos, não sei se enquanto estivermos encarnados aqui, mas espero que a gente possa ver alguma mudança, que a gente possa um dia conversar e falar, olha, eu acho que tem uma luz aí no fim do túnel e não é um trem vindo contra, viu? Você sabe quando é que isso vai mudar? Eu vou fazer uma profecia aqui para você. Me cobre se eu estiver errado. Pode me cobrar depois de desencarnado também, não tem problema. Sabe quando é que a doutrina espírita vai mudar? E eu tenho certeza disso. Quando ela for estudada nas escolas, nas faculdades, no meio acadêmico, por cientistas. Enquanto ela for vista como religião, ela vai continuar sendo isso que nós vemos hoje. Uma meia dúzia de gato pingado, dando murro em ponta de faca, para tentar mostrar para essas pessoas que espiritismo não é religião e sim uma ciência. O dia que a ciência descobrir a doutrina espírita, seus recursos, sua racionalidade, sua força, isto muda. E como não há para os homens como negar a evidência da maioria, a força da maioria, a maioria vai ter que aceitar. É verdade. Então, a gente volta a repetir aquela frase que está lá no projeto de 1868 de Kardec. O Espiritismo contém princípios que, sendo fundados sobre leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, um dia serão adotados pela maioria dos homens. No dia que descobrirem que o Espiritismo está fundamentado sobre leis naturais, isso tudo muda. Enquanto isso não acontecer, as pessoas vão colocar aí o misticismo, o ocultismo, tudo que essa baboseira toda no meio da doutrina espírita. Cristalterapia, cromoterapia, florais de Bach, essa bobajaiada toda no meio da doutrina espírita, achando que isso é doutrina espírita. A verdade é essa. Infelizmente, isto vai acontecer por muito tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que um dia o Espiritismo ele vai alcançar por direito o seu status de ciência. Vai ser visto como uma ciência e estudada nos bancos escolares por cientistas. Aí a coisa deixa de ter essa característica que tem hoje. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Muito bem.
Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos o livro dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade que vivemos e dessa forma aprender a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite. Que assim seja.